Já precisou fazer textura de mármore e não ficou bom? O que eu vou mostrar aqui resolve isso com um pedaço de gaze ou de lenço e um aerógrafo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez um tutorial ensinando como fazer esse efeito de mármore na base do Leon e da Grace, que é o vídeo que vai sair na semana que vem. Então fiquem aí que eu vou mostrar cada etapa desse processo. Eu começo o processo usando essa tinta preta que eu compro em loja de artesanato. Ela é uma tinta mais barata e ela funciona muito bem, tem uma cobertura ótima. Eu já deixo ela pré-diluída em um frasquinho para quando eu for aplicar no aerógrafo ela já está pronta. Aí depois que eu aplico na base toda e faço uma camada uniforme, eu já tenho um efeito meio acetinado, que a tinta fosca também funciona, mas como eu já vou aplicar um verniz acetinado depois no final, eu já aproveito e vou criando uma base em cima dessa cor e já vai facilitando as próximas etapas. Até porque o mármore, ele tem um certo brilho natural, né? Ele é uma pedra brilhante, polida e tudo mais. Aí na base ele não vai ficar tão brilhante por causa dos efeitos de desgaste, do tempo, da sujeira e etc. Mas eu acho que ainda é importante preservar algum brilho, por isso que eu vou manter ele com um tom mais acetinado. Mas para quem quiser um efeito de um mármore novo e limpo, aí tem que usar um verniz brilhante no final, com certeza. Para aplicar a técnica, o tecido que eu uso aqui é gaze ou lenço umedecido seco. Eu preferi usar a gaze porque eu acho que ela abre a fibra dela de um jeito mais maleável e fica mais fácil de criar essa textura que imita mais o mármore. Eu achei mais fácil de trabalhar com a gaze. O lenço umedecido também dá, só que tem que ter um pouco mais de paciência na hora que for abrindo ele. E ele tem que estar completamente seco, porque se manter o álcool nele, vai acabar estragando a tinta e não vai dar uma mistura boa. Abrir as fibras do tecido, o jeito mais fácil que eu encontrei foi estar fazendo na minha própria perna, no meu joelho, ou pegar alguma superfície que seja lisa, que não tenha nada que possa rasgar ou danificar o tecido, e ir tentando abrir ela no formato daquilo ali. Pode ser um prato virado ao contrário, uma tigela, alguma coisa que seja lisa, mas que tenha um tipo de volume onde dê para forçar a fibra do tecido para ela ir abrindo. E aí tentar abrir ela tanto numa direção, quanto depois virar ela 90 graus e tentar abrir ela na outra direção, para que ela não estique só de um jeito. Assim, com muita paciência, vai dando para fazer um lenço bem legal que dá para reutilizar várias vezes na mesma peça. Falando um pouco sobre as cores que eu usei para fazer esse efeito, eu começo com o preto para ter uma sombra bem escura por baixo das outras cores, até porque eu sei que o Dectan e o marfim, ou o osso da Vallejo, vão cobrir muito bem ela e não vão deixar nenhum tipo de parte muito escura. Mas como eu já queria um efeito de um mármore envelhecido, sujo, mais velho, não cuidado, eu acabei fazendo dessa forma. O Dectan ele funciona como uma ponte natural entre o mármore e o preto. Então ele acaba criando uma transição muito boa para fazer esse efeito de profundidade na textura do mármore. Enquanto eu estou aqui aplicando a técnica, tirando e recolocando o tecido várias vezes, eu vou tentando ver onde é que eu preciso carregar mais textura, onde eu preciso clarear mais, e assim eu vou trabalhando de uma forma a criar um padrão em toda a peça. Também de uma forma que não fique uma cobertura 100% em que vai sumir o preto de baixo. Então vai muito de ver como que tu quer fazer esse efeito, como que tu quer que o teu mármore se pareça, porque existem vários tipos de mármore, existem vários tipos de textura de pedra. E aí vai aplicando e reaplicando até chegar no resultado que tu quer. Outro detalhe importante é ter sempre o secador ali do lado e usar ele antes de remover o tecido da peça. Porque aí não corre o risco de estar com muita tinta carregada em algum ponto, ou algum excesso de tinta que possa manchar a peça ou criar algum tipo de risco ou escorrido. Então eu sempre estou passando o secador ali antes de estar trocando o tecido de lugar, justamente para não estragar o efeito que eu já fiz. Depois que eu apliquei todo o padrão em toda a peça, eu estou com todo o efeito mais ou menos do jeito que eu quero, eu acho interessante voltar com o aerógrafo usando o mesmo tom mais claro de osso ou marfim, né? Tem esses dois nomes. Porque assim eu consigo reduzir o efeito em algumas partes, apagar alguma sombra mais escura que acabou ficando.
e consigo dar uma suavizada geral em alguns pontos onde eu achar necessário. Para finalizar, eu vou aplicar um dry brush branco em toda a peça aqui, porque assim eu consigo criar esse efeito de quina que o mármore tem, que acaba sendo mais branco, acho que por conta do próprio corte da peça, da pedra. E assim eu consigo imitar esse efeito natural e uniformizar a superfície onde foi reaplicada a textura do tecido várias vezes. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Quem quiser comentar se já tentou essa técnica, se vai tentar essa técnica, quais resultados teve, quais cores usou, pode deixar um comentário aqui embaixo, também se tiver alguma dúvida. E essa base redonda que vocês viram aqui é a base da Grace Ashcroft, do novo Resident Evil. O vídeo dela completo vai ser na semana que vem e o link vai estar na descrição quando estiver no ar. Valeu e até mais!